Hi everyone, how are you doing? Pessoal, nós estamos iniciando mais uma quinzena e eu vou explicar para vocês um pouco sobre o nosso conteúdo. Nós vamos estudar sobre adverbs of frequency, advérbios de frequência. E o que são advérbios de frequência? São palavras usadas para indicar a frequência com que algo acontece, certo? Em determinada situação, realizada por alguém. E em inglês, nós usamos, certo, os advérbios de frequência em posições diferentes na frase. Por exemplo, quando a frase é composta pelo verbo to be, que é representado pelas partículas am, is e are, o advérbio de frequência aparece depois desse verbo na frase. E quando tem qualquer outro verbo, tá? Quando a frase é composta por outro verbo, os advérbios de frequência são usados antes desse verbo. Aí vocês podem ver o exemplo aqui, ó. A frase é I always study English. Eu sempre estudo inglês. O verbo aqui na frase é study. Ele é tido como um verbo geral, né? Como qualquer verbo que eu falei no início. Então, o always, que é o advérbio, vem antes dele. Já nessa frase, he is never happy, ele nunca está feliz, o advérbio de frequência veio depois do verbo, porque é o verbo to be. Como eu falei, é representado pelas partículas am, is e are. Ok? Então, recapitulando, os advérbios de frequência vêm sempre depois do verbo to be e antes de qualquer verbo. E aqui vocês irão responder de acordo com a vida de vocês. Check the adverb frequency about yourself for each sentence. Marca o advérbio de frequência sobre você mesmo para cada sentença. Letra A. How often do you practice sport? Com que frequência você pratica esporte? Aí você vai ver o significado dos advérbios que eu coloquei aqui. Na verdade, o meu celular não está abrindo agora, mas onde tem essa imagem são os advérbios de frequência e a tradução na frente. Mas você pode estar usando o tradutor também. Então, com que frequência você pratica esportes? Always, sempre, sometime or never. Sempre, às vezes ou nunca. Letra B. How often do you eat fruit and vegetables? Always, sometimes, never. How often do you meet your friends outside school? Letra D. How often do you read a book for pleasure? Letra E. How often do you do your homework? Esse your tá faltando o aí, tá? Desculpa. How often do you do your homework? E aqui vocês irão escrever na segunda questão 3 frases em inglês usando os advérbios de frequência. Aí vocês podem estar vendo esses exemplos e construir para construir as frases de vocês. Depois eu trouxe para vocês uma música. We have no secrets. Ok, we have no secrets. Nós não temos segredos. E você vai dizer aqui: What kind of music do you like? Qual tipo de música você gosta? Write the name of 5 songs you like. Write the name of 5 songs you like. Qual tipo de música você gosta? Escreva o nome de 5 músicas que você gosta. Quarta questão. Qual das alternativas apresenta apenas advérbios de tempo? Advérbios de tempo, palavras que indicam tempo. Letra A, B, C, D or E. E a quinta questão, vocês irão colocar os advérbios no local correto. Ou seja, aí está uma frase e de acordo com o que eu expliquei lá no início sobre a posição do advérbio na frase, que ele vem sempre depois do verbo to be e antes de qualquer verbo, você vai reescrever essa frase colocando o advérbio na posição correta. Letra A. Jennifer is at her office. O seldom, que significa raramente, ele vai vir onde aqui nessa frase? Naturalmente, depois do verbo to be, depois da partícula is.
Então, os outros vocês verão e colocarão aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Caso não entendam, podem tirar as dúvidas comigo, ok? See you!